número 5. Eu creio que a partir do tempo que Boa está tarde, disponível é Sérgio. suficiente. Boa tarde. Se porventura ainda houver tempo, eu posso porventura depois também colocar aqui a ficha já 6 para vocês começarem a analisar, mas eu creio que à partida vocês ainda poderão ter questões acerca desta, está bem? Portanto, tentem então completar, tendo em conta aquilo que nós já tínhamos discutido na última sessão. Eu creio que teríamos ficado sensivelmente no exercício 2, portanto vocês estavam a completar ainda algumas destas alíneas, ok? Portanto, depois avancem para o 3 e pronto. Alguma questão que entretanto surja, estejam à vontade, coloquem dúvidas, está bem? Então repare, a ideia basicamente é, olhando para este cenário 2, o que estão a dizer aqui essencialmente é, tu tens este espaço de endereçamento que é o 192.168.00/24, que te dá um bloco de 256 endereços, ok? E o que te estão a dizer é, neste cenário 2, tu tens que criar duas subredes. Uma que permita ter até 20 endereços usáveis e outra que permita ter 58 endereços usáveis. Tendo em conta que nós estamos num contexto em que supostamente todas as subredes têm que ter o mesmo tamanho, portanto eu tenho que dividir aquele espaço de endereçamento portanto, em pedaços iguais, digamos assim. Isto significa que eu tenho que escolher a maior subrede que permita acomodar estes dois requisitos. Ou seja, eu aqui então, neste cenário, tenho, portanto, e isto é comum, portanto, a todos, eu tenho 8 bits para identificar o host, não é? Portanto, neste espaço de endereçamento. Quantos bits é que eu preciso para identificar 20 endereços úteis? Preciso de 5, não é? Portanto, 2 levantado a 5 dá 32, significaria que eu ficaria com 30 endereços úteis, ok? No entanto, como eu tenho que ter também uma subrede neste cenário 2 que permita acomodar 58 endereços úteis, então 5 bits não chegam, portanto eu teria que ter 6. Portanto, 2 levantado a 6 já dá 64, 64 menos 2 eu ficaria com 62 endereços úteis, ok? Se utilizar 6 bits para identificar, ok? O host, ok? O que é Sim. que isso significa? Significa então que tu, do ponto de vista desse cenário 2, vais ter que utilizar 6 bits, ok? Para identificar os teus hosts nas várias subredes, está bem? O que isso significa, basicamente, é que tu vais partir o teu espaço de endereçamento que te dão inicial em 4 partes iguais. Certo? Porquê? Porque sobram-te 2 bits para identificar as subredes. Ok. Correto? Sim. Então imagina, tu depois podias chegar e dizer assim, ok, então estes 20 que eu aqui tenho ficam na primeira subrede que está disponível no espaço de endereçamento e os outros ficam, por exemplo, na segunda. Mas repara, tu tens um desaproveitamento do espaço dentro de cada uma destas subredes, em particular da primeira, porque para aqueles 20 endereços, não é? Supostamente seria suficiente ter um bloco de 32. O problema é que nós com esta estratégia não o podemos fazer, ok? E então, a fórmula que vos é dada em cima é só para vocês terem uma ideia de que, efetivamente, todo o espaço vai ter que ser partido daquela maneira e mesmo que eu não o queira utilizar, ele vai ser desperdiçado, não é? Portanto, e a ideia era só, portanto, usarem aquele número como uma referência que vos diz qual é que é, digamos, o aproveitamento que vocês estão a ter do espaço total que têm. Está bem? Mas já percebeu como é que supostamente era feita a resolução do exercício? Sim, sim. Obrigado, Steve. O importante era mesmo aqui olhar para as diferentes subredes que vocês vão ter que criar, não é? E tendo em conta os requisitos, vocês vão ter que escolher o maior, não é? Portanto, a maior subrede que permita acomodar os diferentes requisitos que vocês têm aí separados por vírgulas, que traduzem o número de endereços úteis, ok? Que vocês precisariam de ter. Reparem que podem haver aí cenários, por exemplo, que são não aplicáveis. Por exemplo, o cenário número 4.
Você acha que isto era possível resolver? Eu tinha que fazer, se assim já a perguntar. Suponho que não, porque eu só estou a perguntar, mas não estou a ver. Está bem, então faça lá a conta. Se tiver alguma questão, depois digam, ok? Não se esqueçam é que do ponto de vista da ficha, há um pressuposto que é vocês têm que utilizar sobre redes estáticas. E o que isso basicamente significa é que eu vou ter que criar sobre-redes no espaço de endereçamento que me dão, todas elas com o mesmo tamanho, ok? Portanto, eu vou ter que me guiar pela maior que eu vou necessitar, dados os requisitos que me estão a dar, ok? Então faça lá as contas e se houver alguma dúvida, depois diga, está bem? Qual foi a sua conclusão no que diz respeito ao 4?
este que aqui está, deixa-me pôr isto se calhar lado a lado que é mais fácil. Ora, deste com este. Ok, portanto tens que criar aqui com 32. Ok, portanto, não te esqueças, aquilo que eu há pouco estava a dizer era que vocês têm que criar subredes, ok? Todas com o mesmo tamanho, ou seja, para este primeiro cenário que tu aqui tens, tu efetivamente precisas de ter um bloco de 32 para a primeira, para o primeiro requisito, supostamente isto é para os 26, ok? Tu estás a ordenar, ok? Depois para os 10, tu estás a determinar que precisaria apenas de um bloco 16 e para os 8 estás a determinar que precisavas apenas de um bloco 16. Só que, no entanto, como tu tens que criar, usando esta estratégia das subredes estáticas, subredes todas com o mesmo tamanho, obrigatoriamente o que tu vais ter que fazer é utilizar, portanto, o maior número de bits, ok? Que, portanto, podem acomodar os outros, portanto, que requerem, portanto, que são em maior número. Ou seja, neste caso, o que tu irias ter em termos de solução era, tu vais ter 3 subredes, portanto, com 32 endereços, uma que começaria, portanto, no 192.168.001, portanto, e que vai até ao 31, sendo esse o de broadcast. A segunda vai começar no 32 e vai até ao 63, ok? E a terceira vai, por exemplo, começar no 64 e vai até ao 96, ok? Portanto, obrigatoriamente, como tu tens que ter subredes estáticas, ou seja, elas têm que ter o mesmo tamanho, para tu conseguires acomodar os diferentes requisitos que te apresentam, tu tens que encontrar a subrede maior que possa, ao fim e ao cabo, incluir todos, certo? Porque imagina, não posso utilizar uma subrede só com 16. Portanto, imagina, não podia ter 192.168.00, não é? Portanto, ou 192.168.015 para este. Porquê? Porque não tenho lá os 26 endereços que eu precisaria. Ok? Portanto, eu compreendo que esta parte pode ser confusa, portanto, e isto era aquilo que tu irias fazer do ponto de vista da ficha 6 para resolver, porque nesse caso da ficha 6 vocês já vão poder fazer uso do VLSM, o que significa que vocês já vão conseguir particionar o espaço, ok? De forma mais eficiente. Mas o objetivo da ficha 5 é, sem utilizar VLSM, ou seja, sem utilizar máscaras de comprimento variável que me permitem ter subredes de diferentes dimensões dentro de um determinado espaço de endereçamento, eu não posso, ao fim e ao cabo, chegar a esta solução. Ok? Ok, senhora, pensava que era para fazer com o VLSM. Não, por isso é que eu chamei-vos várias vezes a atenção para o facto da ficha ser sobre redes de tamanho fixo, portanto, static subnetting, motivo pelo qual eu até quando analisei convosco aqui a linha B do exercício 4, era para vocês desde logo perceberem que não faz sentido isto ser uma solução. Isto é uma solução admissível, por exemplo, com o VLSM, mas com static subnetting não. Porquê? Porque o espaço de endereçamento tem que ter todas as subredes com o mesmo tamanho, que é uma coisa que aqui não está a acontecer. E também na tua resposta também não. Ou seja, tu na prática estás aí pelo caminho mais complicado, que ao fim e ao cabo que é fazer uso das máscaras de comprimento variável, que é aquilo que à partida se deveria fazer num cenário real, ok? Mas no âmbito da ficha 5, nós só estamos a focar a parte ainda do subnetting estático que pressupõe que todas as subredes tenham o mesmo tamanho, ok? Ok, então o 4 e o 5 não vão funcionar, ambos. Sim, portanto, então repara, do ponto de vista do boom, o que tu vais ter aqui basicamente é determinar que precisas de 5 bits para acomodar, 5 bits é o mínimo que tu precisas para acomodar as 3 subredes, uma vez que esta aqui de 26, tu só podes encaixá-la num bloco de 32, ok? Aqui é a mesma coisa, portanto precisarias de 5 bits para aqui, para o host, e 6 bits aqui, portanto vais ter que utilizar duas subredes, portanto que usem 6 bits para o host, ao fim e ao cabo, ou seja, particionar, portanto aquele espaço em 4, não é? Portanto ficas com 4 subredes de 64. Aqui tu precisas de 7 bits e aqui precisarias também de 7 bits, ou seja, neste caso tu vais ter duas subredes com 128, neste espaço que aqui está, ok? Aqui, o que é que acontece? Eu preciso de 7 bits aqui, não é? Aqui preciso, neste caso, de 6 e aqui precisaria de 5. No entanto, como eu aqui preciso de 7, obrigatoriamente eu tenho que partir aquele espaço de endereçamento utilizando esses 7 bits para o host. O que é que isto basicamente me obriga a fazer? Obriga-me a pegar neste espaço que tem 256 e ver em quantos bocados é que eu posso parti-lo com 7 bits para o host, ou seja, eu vou ficar com dois blocos de 128.
Ora, se fico com dois blocos de 128, ou seja, duas sobre-redes apenas possíveis com aquele mesmo tamanho, então eu não consigo responder, certo? Porque teria que utilizar os primeiros 128 para este e depois os restantes 128 para este, mas já não tenho endereços que cheguem para esta terceira sobre-rede. Faz sentido? Aqui é a mesma coisa, porque repara, tu para poderes acomodar estes 200 endereços, tu precisas de 8 bits para o host, certo? Ora, se eu for utilizar aqui 8 bits, eu já estou a utilizar os 256 endereços que aqui tenho disponíveis, portanto já não consigo ter mais nenhum disponível para acomodar estes 10. Ok? Repara que nem mesmo do ponto de vista do VLSM, por exemplo, vocês conseguem arranjar uma solução para este cenário 5. No 4, sim, ok? Mas no 5, não. Certo? Ou seja, tu aqui no 4 estás a determinar que era possível, claro, porque com o VLSM tu consegues encontrar aqui uma solução que permita fazer este aproveitamento. Portanto, esta conclusão que tu aqui neste momento já estás a tirar, ao fim e ao cabo já vai de encontrar a ficha 6 e portanto já te ajuda. Ou seja, aqui por exemplo tu consegues já perceber que no cenário de utilização de sobre-redes estáticas, em que elas todas têm que ter o mesmo tamanho, tu percebes que aqui não há soluções possíveis, ok? Do ponto de vista do cenário 4, mas utilizando VLSM tu consegues encontrar uma solução admissível. Uma ou várias, neste caso até consegues encontrar várias, ok? Certo. Então, Diz. no caso número 3, em que é 128 de qualquer forma, Exato. consegue ver mais ou menos a olho se o cálculo eficaz está correto? Se o que tu aqui tens está correto? Sim, eu acho que, se não me engano, O que tu tens aqui no cenário 3, neste caso está. Portanto, tens um bloco de 128 para o primeiro e um bloco de 128 para o segundo. Ok, neste segundo que aqui está, tu tens um de 64 e aqui tens um de 32, não faz sentido. Aqui tens que ter outro de 64, ou seja, tem que ir de 64 até 127. Ou seja, obrigatoriamente tens que ficar com o bloco maior, ok? De todos os requisitos que tu tens para redes lógicas distintas. Portanto, aqui, mas eu, por exemplo, não entendo porque é que tu fizeste aqui isto, por exemplo, do ponto de vista... Aliás, fizeste isto porque aqui, obrigatoriamente, tu precisas de 7 bits. Mas imagina, se aqui fosse 62 ou se fosse 60, não é? Tu claramente não poderias, a partir daí, seguindo o raciocínio que tu aqui tiveste para os outros, não irias encontrar esta solução. Irias encontrar, ao fim e ao cabo, uma rede mais pequena, ok? Que iria do 128 até ao 191, porque era um bloco de 64 que chegaria para acomodar esses 62 endereços ou menos, ok? Como são 64, tu efetivamente precisas mesmo ter aqui o tal bloco de 128, ou seja, esta resposta que tu aqui tens, para o 3, já vai de acordo com aquilo que se pretende no subnetting estático, ok? Só os outros, é que neste caso já estás a encontrar uma solução específica para a utilização de máscaras de comprimento variável, ok? Portanto, aqui basicamente então o que tu ficarias era 3 sub-redes com 32 no primeiro cenário, 2 sub-redes com 64 seriam suficientes, mas basicamente repara, tu tens um bloco aqui de 256, o que tu vais fazer é dividir este 256 por 32, ok? E vai-te haver aqui espaços que tu à partida já não poderás utilizar, a não ser para acomodar até 30 sistemas, ok? Portanto, esta é a dificuldade, não é? Do ponto de vista do static subnetting. A ideia é para vocês perceberem isto, porque imagina, partindo deste espaço, não é? Tu começaste com este requisito, certo? E partiste o espaço, ao fim e ao cabo, em 6 bocados iguais, certo? Para ficares aqui com blocos de 32. Desculpa, em 8 bocados iguais, ok? O que é que acontece? A partir do momento em que tu fizestes isso, vamos supor que do ponto de vista do cenário 1 te surgiu um novo requisito que era poderes acomodar, por exemplo, 60 endereços numa nova sub-rede. Tu terias que invalidar a divisão que tivestes feito antes, ok? Porque ainda conseguirias utilizar este bloco de 66, desculpa, 256, mas não da forma que tu tinhas particionado inicialmente, que te obrigava a teres no máximo 32 por cada uma das redes que tu irias ter aqui dentro, ok? Portanto, se tu tivesses aqui, por exemplo, um novo requisito que te dissesse que tu precisavas de 60 endereços, então, forçosamente, tu terias que partir o teu espaço de endereçamento em blocos de 64, ok? Que é para conseguires ter lá estes 3, mais o último que, entretanto, nós acrescentamos, ok? Mas obrigava-me sempre, ok? A reformular a rede que eu já tinha definido anteriormente. Enquanto que tu, do ponto de vista do VLSM, repara aqui no teu exemplo, na tua resolução do 1, já não irias ter este problema. Imagina que eu aqui iria acrescentar, para todos os efeitos, os tais 60 hosts. Tu aqui simplesmente podias acrescentar, portanto, neste caso, do 64 para a frente,
o bloco de 64 tu irias precisar. Portanto, repara que o espaço que te dão é do 192.168.00 a 192.168.0255, certo? O que é que acontece? Tu, para teres um bloco de 64 dentro desse espaço, tendo em conta que tu já tens estes utilizados, tanto podias colocar a começar, portanto, a seguir a este, que era o 192.168.064, como podias colocar esse bloco a começar em 192.168.0.128, que era o próximo bloco de 64 que estaria disponível, como poderias também pôr a começar em 192.168.0.192, que era o próximo bloco de 64 disponível. Ou seja, estes três que aqui estão, na prática, prefazem-te um bloco de 64. Exato. Certo? Pronto, tu aqui foste pela solução mais complexa, mais correta, que é aquela que tipicamente vocês vão fazer num cenário real, em que não vos apresentam restrições. Mas como eu já vos tinha dito, do ponto de vista da ficha 5, para já o objetivo era vocês assumirem que todas as subredes que vocês vão ter que criar dentro de um espaço têm que ser do mesmo tamanho e à luz dos requisitos que vos são ditos. Vocês têm é que perceber se com a subrede de maior tamanho que vocês necessitariam para acomodar os hosts que vos pedem, ok? Se vocês conseguem, no espaço de endereçamento que vos dão, acomodar, portanto, esses hosts em redes diferentes ou não, ok? Portanto, aqui a estratégia de resolução está limitada a isso, está bem? Ok, estou. Para o cálculo eficaz, calculei a eficácia de cada uma das redes. Aqui não é eficácia, é eficiência, certo? Portanto, eficácia é só dizer Sim. se com os efeitos é possível ou não ter estas tais redes lógicas ou não, e eu consigo ter lá os sistemas. Aqui estamos a falar em termos de eficiência, não é? Por exemplo, aqui, portanto, estas métricas e esta fórmula podia ser diferente, portanto, foi só uma que, entretanto, enfim, surgiu para vocês fazerem esta conta. Mas repara, a ideia basicamente é eu olhar para cada uma das subredes e perceber efetivamente se eu estou a utilizar, quantos endereços é que eu estou a utilizar dentro dessa subrede. Ou seja, por exemplo, neste primeiro cenário, tu efetivamente estás a partir o espaço em blocos de 32, não é? Neste caso são 8 blocos de 32, correto? Certo. Mas repara, tens 5 blocos de 32 onde não estás a usar qualquer endereço. É o que diz esta forma, está bem? Do ponto de vista do cálculo final que tu vais fazer. Portanto, a eficiência é 0. Mas tu tens que os ter lá, porque obrigatoriamente eles vão ter que ficar com aquele tamanho, ok? Mesmo que tu não os utilizes. Portanto, é a interpretação mais rebuscada que esta forma está a ter. E a partir daí, e no limite, se quiséssemos ignorar esses, ok? Aquilo que vais fazer é olhar e dizer, eu vou olhar, por exemplo, para a rede onde ficaram estes 10, não é? Portanto, eu estou a utilizar 10, quantos é que efetivamente eu poderia estar a utilizar? 30, não é? Aqui a questão é, em termos de comparação, vocês depois iriam fazer a análise do ponto de vista do VLSM, não é? Portanto, teriam que fazer uma análise comparativa para poder fazer mais sentido disto. Porque, repara, a alocação mais eficiente que te permitiria acomodar estes 10 endereços era ter o quê? Era ter um bloco apenas com 16, certo? Continuas a ter desperdício, porque não estás a utilizar todos, mas não consegues ter uma solução melhor. Exato. Okay? Mas essa análise, como já faria parte da utilização, digamos, do conceito de VLSM, não está a ser pedido nesta ficha, mas fica para depois vocês, ao fazerem este exercício, portanto, na ficha 6 que depois vai surgir, vocês se apercebam disto, ok? E em particular, se quiserem vir aqui resolver novamente este exercício 3 na perspectiva do VLSM, que foi o que já fizestes, consegues ter uma noção ainda mais concreta acerca da quantidade de espaço que eu não consigo aproveitar. O exemplo mais claro é o exercício 4. O exercício 4 tu não consegues resolver com static subnetting, ok? Não arranjas nenhuma solução possível, mas com, portanto, a utilização do VLSM tu consegues encontrar várias soluções. E isso diz logo muito da eficiência que tu estás a ter da utilização do espaço. Certo. Tá? Eu só tenho uma dúvida no cálculo, porque eu não estou a perceber bem essa fórmula. Consegue explicar com Sim, o número 3? Vamos aqui com o 3? Sim, como eu já tenho aí correto à partida. Pronto, mas vamos aqui pôr aqui os números até para tornar mais fácil, até para fazer a conta, está bem? Ora, do ponto de vista deste exercício 3, vamos pôr isto aqui. Ora, onde é que ele está? Vamos tirar este daqui. E este também. Ok, vamos pôr isto aqui ao lado. E este também, não é?
Portanto, basicamente a ideia é do ponto de vista do 3, não é? O que é que tu tens? Tu precisas, o que estão a pedir para fazer é isto. Tens uma sobre-rede com 128, tu precisavas de 100, não é? Neste caso tens aqui 126, essa seria a conta, vá. O que é que eu aqui digo? Número de endereços úteis, não é? E os endereços usados. 100, 126 e aqui tu terias 64 e aqui terias 126. Ou seja, na prática, o que tu queres fazer é, o valor que tu vais encontrar é este, não é? Vais dividir o de cima por este, não é? E depois vais somar estes dois valores, mas vais dividir isto pelo número de sub-redes que tu efetivamente tens, ok? Portanto, aqui a questão, e se nós transformarmos isto numa porcentagem para tornar mais óbvio, está bem? Não se preocupem muito com a questão do valor, portanto, pela fórmula em si, está bem? É só para vos dar uma noção, uma métrica de eficiência de utilização do espaço, não é? Portanto, o que é que acontece? Deixem-me pôr isto um bocado maior. Se eu for olhar só na perspectiva da sub-rede que aqui está, vamos chamar esta sub-rede 1, sub-rede 2, não é? Isto está na perspectiva total, ao final do espaço. O que é que acontece? Olhando para esta sub-rede, eu estou a aproveitar 79%, não é, do espaço que tenho disponível. Estou a usar 100 em 26, ok? Aqui estou a usar 64 em 126, portanto, mas eu tenho que ter esta separação, portanto, isto faz parte dos requisitos. Mas se eu for olhar para cada espaço individualmente, este é o aproveitamento que eu tenho do espaço e aqui este é o aproveitamento que eu tenho. Este valor que vocês têm aqui no final, este total que eu aqui estou a calcular, que corresponde, digamos, a esta fórmula que vocês aqui têm, ok? Acaba por ser a média, não é? Portanto, isto que aqui está, esta conta no final, ao somar estes dois e dividir pelo número de sobre-redes, está-me a dar a média de eficiência que eu tenho do espaço, portanto, o que está a ser aproveitado. Ou seja, eu aqui estou a aproveitar 79, aqui estou a aproveitar 51, são duas sobre-redes, portanto, em média estou a aproveitar 65% do espaço total que tenho disponível, não é? No espaço de endereçamento inicial, que eram os tais 256. Ok. Mas não liguem muito à fórmula, a questão da fórmula era só para vos dar esta noção, está bem? Agora repara, se tu fores aqui fazer uma análise mais específica, para este caso, por exemplo, aqui, se nós formos ver, aqui aliás, aqui não temos resposta, mas aqui, por exemplo, para este, não é? Este, se calhar, assim, podemos ir para este, ok, este aqui. Se nós formos olhar para este, 10, 26, não é? 8. O que estava aqui a acontecer é que tu tens que ter aqui um bloco que tens 30 disponíveis, 30 disponíveis, 30, não é? Portanto, em termos destas sub-redes que tu irias ter aqui neste exemplo, no cenário 3, né? Este era o 3, salvo erro, ou 2, não, este é o 1, aliás, este era o cenário 1. Portanto, esta era a sub-rede 1, 2, não é? Portanto, e assim sucessivamente, vamos pôr aqui, esta era a sub-rede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terias aqui 8, não é? Neste caso. Se nós formos olhar individualmente para cada uma delas, portanto, aquela fórmula que basicamente está a dizer é isto. Eu, para esta sub-rede, tenho este aproveitamento, para a segunda tenho este, para a terceira tenho este. Aqui eu tenho 30 disponíveis, não é? Portanto, porque eu vou ter que particionar o espaço todo para todos os efeitos com o mesmo tamanho, não é? Eu efetivamente vou ter que ficar com 3 sub-redes que têm 32 endereços em todo aquele espaço. Aqui não estou a utilizar, não estou a utilizar, não estou a utilizar, não estou a utilizar. Portanto, efetivamente eu aqui tenho 0% de aproveitamento, está bem? A conta que vos estão ali a pedir para fazer basicamente é a média disto, portanto o final que vos vai dar é isto, está bem? Mas não liguem muito a este número final, como eu vos estou a dizer. Portanto, isto supostamente é dividir por 8, portanto são 8 sub-redes, isto dá-me um aproveitamento médio de 18%, portanto neste caso porque eu não estou a utilizar nenhum endereço aqui destas, não é? E elas têm que estar definidas para todos os efeitos, eu nunca vou poder utilizar, está bem? E têm que obrigatoriamente ficar com aqueles 32, portanto essa foi a perspectiva daquela fórmula. Mas a partir daí, se nós formos considerar, e vamos até imaginar que porventura estas não interviam nesta conta, e vamos só concentrar-nos nesta que aqui está. O que tu tens aqui neste momento é o seguinte, e analisando agora a perspectiva do VLSM, se nós formos olhar para o Static Subnetting e desconsiderarmos estas, não é? Portanto, nós vamos ver que temos este aproveitamento por cada uma das sub-redes, não é? Recorrendo ao subnetting estático que me obriga a criar todas as sub-redes com o mesmo tamanho. Portanto, eu, para estas, não é? Em particular para a primeira, portanto, para esta que aqui está e para a terceira, eu conseguiria à partida ter um resultado melhor com o VLSM, que é aquilo que vocês vão falar a seguir na ficha 6. E isso é o resultado que tu encontraste. O resultado que tu encontraste basicamente diz: eu não vou precisar ao fim e ao cabo de um bloco de 32 aqui, apenas basta-me um bloco de 16. Portanto, o que tu estás a fazer é isto. Vais passar destes valores que aqui estão, eu vou colocar aqui os valores em baixo só para guardar.
tu vais passar deste resultado que tínhamos antes, ok? Para este resultado em que aqui tu supostamente só precisas de um bloco de 14 e aqui de um bloco de 14. Portanto, repara, desde logo, tu aqui estás a fazer uma utilização muito mais eficiente, ok? Comparativamente, do espaço. Em relação a esta estratégia que nós estamos a utilizar. Portanto, esta é a análise que, depois agora de vocês fazerem a ficha 6, não é? Poderiam depois, entretanto, regressar aqui para ver, portanto, efetivamente o desperdício, não é? Que vocês obrigatoriamente têm que ter quando as subredes que vocês necessitam têm requisitos distintos, ok? E que levam a que vocês necessitem de blocos de diferentes tamanhos, ok? Para incorporar os diferentes, portanto, os diferentes equipamentos que vocês vão ter nas várias redes lógicas, ok? Portanto, esta é a solução ótima, digamos, do ponto de vista do VLSM. Eu não consigo ter menos do que um bloco de 16 para fazer isto, ok? Eu não consigo ter menos do que um bloco de 16 para fazer isto. Claramente eu tenho desperdício, porque ainda não estou a utilizar todos, mas não é por aí. Portanto, esta é a melhor solução que eu tenho e comparativamente com a outra, não é? Que seria utilizar uma subrede estática que permitisse acomodar, portanto, todos eles, o que obrigaria a utilizar aqui blocos de 32 endereços, ok? Eu vou conseguir ter um muito maior aproveitamento do espaço, que me leva a conseguir, eventualmente, tirar partido desse espaço que sobra para adicionar ainda mais subredes, no caso de vir a ser necessário, sem ter que recorrer a espaço de endereçamentos adicionais. Ok? Pronto, basicamente é isto. Portanto, a tua solução não vai de encontro àquilo que estava a ser pedido. Foste um pouco mais além, já estás a usar os conceitos que vêm da ficha 6, que eu entretanto também já tenho aqui no Moodle e já vos vou também disponibilizar se quiserem começar a dar uma vista de olhos. Mas esta ficha em particular, portanto a ficha 6, só era suposto nós começarmos a fazer na próxima semana. Se porventura vocês quiserem desde já começar a dar uma vista de olhos, estão à vontade, está bem? Portanto, até porque tu já terminaste este exercício, portanto, se quiseres, e para não estares ao fim e ao cabo a desperdiçar este tempo de falta da aula, podes, se quiser, então dar uma vista de olhos na ficha número 6, ok? Em que precisamente vocês vão fazer uso então do pressuposto que é, vocês podem então utilizar máscaras de comprimento variável para o particionamento de um espaço de endereçamento que vos dão. Tá? Pronto, se quiseres, começa já por analisar esta ficha, está bem? Portanto, eu para já não vou fazer ainda nenhuma consideração acerca dela, tenho que começar a resolver aqueles que estiverem mais avançados, mas pronto, eu vou sobretudo ficar no resto da sessão mais disponível para esclarecer dúvidas acerca da ficha 5 que vocês ainda tenham. Se porventura quem quiser já começar a resolver a 6, tiver alguma questão também, esteja à vontade e coloque-a, está bem?